A eutanásia atualmente se encontra no centro de muitas discussões na área do biodireito. Isso ocorre por conta da complexidade do tema, haja vista os argumentos contrários e favoráveis serem pautados em diversas áreas do conhecimento, ou seja, se usa argumentos da área jurídica, religiosa, tecnológica, entre outras, para justificar a posição, sendo esta favorável ou contrária à prática de eutanásia. A partir dessa introdução, conceituaremos o termo eutanásia, que etimologicamente quer dizer boa morte, ou seja, é uma forma de abreviar o período vital de um ser humano acometido por alguma doença tida como incurável. Isso é feito sob justificativa de se evitar mais sofrimento para aquele que está em estado terminal. Em suma, se trata de uma morte assistida. Cabe ainda diferenciar a eutanásia do suicídio assistido, como também da ortotanásia, sendo esta última uma variação da eutanásia. A eutanásia se dá com o fato de um terceiro causar a morte do paciente que possui uma doença incurável. Já o suicídio assistido, um terceiro fornece meios para que o paciente possa findar com sua própria vida. A ortotanásia, por sua vez, ocorre com a não intervenção médica em casos de pacientes com doenças terminais, como, por exemplo, não ligar o aparelho necessário para que esta pessoa se mantenha viva. Bom, eu falarei sobre os argumentos da eutanásia, onde não há liberdade sem a vida e também a relativização da vida. Em caso de um paciente com um estado terminal, onde está ligado a equipamentos e ele respira ou ele se alimenta com 100% de dependência desses equipamentos, onde não há um atestado por junta médica ou nenhuma possibilidade de recuperação no atual estado de ciência, o desligamento dos equipamentos não é considerado eutanásia. Esse é um procedimento de ortotanásia, que é admitido pela legislação, e no caso, e pelo Código de Ética Médica, inclusive em Portugal e no Brasil. A eutanásia é quando há um procedimento específico que ele interfere na continuidade da vida do paciente, ainda que ele seja considerado terminal. Um dos argumentos é sobre a legitimidade e a antieticidade da sua autonomia. Há uma confusão entre esses valores quando o valor liberdade ele é colocado acima do valor da vida. Porém, o problema de nós considerarmos a liberdade superior à vida é também que ela envolve a possibilidade clara de nós começarmos a relativizar o valor da vida humana, como se a vida ela só valesse desta ou daquela condição, ou só vale quando nós somos úteis, quando nós estamos ativos, andando, quando nós temos sensibilidade e capacidade de prazer. E o problema é quando nós relativizamos o valor da vida humana, quando não é mais um valor absoluto. É aí que nós temos, né, que nós não temos mais um critério, nós não temos mais critério algum para poder interromper essa relativização. E todas as vezes que nós nos defrontamos com os piores males, né, da humanidade, um exemplo, o nazismo, o comunismo ou o regime grego, etc., nós estamos diante de situações que, numa escala maior, também lidava com a relativização do valor da vida. Eu quero dizer que a vida humana ela só vale para este grupo, ou ela só vale para aquele grupo, ou só vale para pessoas que são bem-sucedidas, só vale para aquelas pessoas que têm a capacidade de produção, ou só vale para aquelas pessoas que são ativas e úteis à sociedade. Quando nós relativizamos o valor da vida humana, nós perdemos a capacidade de encontrar limites a essa. A eutanásia no Brasil
não possui lei específica, mas eu vou falar pontos que impossibilitam a sua prática aqui no Brasil. Primeiramente, é importante esclarecer que o caput do artigo 5º da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do direito à vida como direito fundamental individual. Além disso, o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, que em seu artigo 57 veda ao médico a prática de deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do paciente. E isso também nos mostra mais um ponto que é contra sua aplicação aqui no Brasil. E quem praticar tal ato vai estar sujeito a responder pelos crimes de homicídio. De acordo com o artigo 21 do Código Penal, cuja pena é reclusão de 6 a 20 anos, ou auxílio ou induzimento ao suicídio, de acordo com o artigo 22 do Código Penal, cuja pena é reclusão de 6 meses a 2 anos. E uma pergunta que pode surgir é se futuramente o Brasil poderá permitir a eutanásia. E a resposta é que juridicamente não, porque mesmo com o consentimento do paciente, matar alguém configura crime de homicídio pela Constituição. E o Brasil acaba utilizando o conceito conhecido como ortotanásia, que consiste na ideia de permitir ao indivíduo ter uma morte natural, sem a antecipação e sem o prolongamento do sofrimento. Porém, também não existe lei específica falando que o Brasil aderiu a este método. E um dado importante sobre a eutanásia é que, em 2007, apenas 37% dos brasileiros eram a favor, demonstrando que, além de terem possibilidade jurídica, a população também não é muito a favor da descriminalização da eutanásia. Agora eu vou falar sobre alguns casos que foram bem polêmicos e importantes que deve se levar em consideração. O primeiro é de Jack Kevorkian, o Dr. Morte. Ele era um médico dos Estados Unidos que era a favor da legalização da eutanásia e assistiu pelo menos 130 pessoas a morrer. Em 1998 ele foi preso e passou 8 anos atrás das grades, sendo libertado sob condição de pôr fim às suas atividades. Durante sua carreira, viu a sua licença para praticar medicina ser retirada e também foi conhecido por praticar vários métodos ortodoxos, como, por exemplo, ele usava o sangue de cadáveres para a transfusão. E, segundo uma investigação de um jornal, 60% dos doentes que Kevorkian ajudava a morrer não tinha doenças terminais e pelo menos 12 deles nunca se tinham queixado de dor. E a investigação demonstrou ainda que pelo menos 19 das vítimas tinham conhecido o médico menos de 24 horas antes de morrer. E a maioria dos casos em que Kevorkian interveio foram de suicídio assistido, numa altura em que não existia enquadramento jurídico para condenar tal prática. E futuramente ele acabou sendo preso porque um programa mostrou imagens em que ele aplicava uma dose letal a um homem que sofria de uma doença degenerativa, mas tinha um consentimento dele. E ele acabou falecendo em 2011 por causas naturais. Também tem outra história de um jovem da Dinamarca que os médicos diagnosticaram ele com a morte cerebral e a família, em estado de desesperança, permitiu que o procedimento fosse feito para a retirada de órgãos. A sorte desse jovem foi ter saído do estado de coma um pouco antes de se executar tal procedimento. E, diferente do diagnóstico médico, foi possível voltar a falar, andar e ter uma vida normal, concluindo que, com o avanço da medicina e da tecnologia em si, é impossível você confirmar que uma pessoa pode nunca mais voltar a andar, a falar, etc. Tanto por erros em exames, etc.